Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Rede Alesp é o combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia. E também voltamos para a TV, tanto na plataforma do YouTube quanto para a TV. Estamos de volta nessa reta final do nosso Jornal da Rede Alesp, Lilian. Com certeza, na TV aberta agora, né? Canal 7. Isso, né? Vamos a mais informações para você. Ações da Assembleia Legislativa de São Paulo voltadas à promoção de saúde durante a pandemia são destaque neste Dia Nacional da Saúde. Desde 2014, o orçamento da área aumentou cerca de 30%. Passando de 18 bilhões de reais para mais de 24 bilhões em 2020, sem contar os gastos extras decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em São Paulo, a Alesp tem se dedicado a elaborar leis que, além de auxiliar o Estado financeiramente no combate à disseminação da doença, também ajuda a população a cuidar da própria saúde. Em março, o Legislativo Paulista anunciou o corte de 320 milhões de reais em despesas aqui da casa, recursos que foram devolvidos ao Poder Executivo. Além da aprovação dos decretos de calamidade pública do Estado e dos municípios paulistas, os deputados também deram aval para o governo utilizar o saldo positivo de fundos especiais de despesas em ações de enfrentamento à pandemia. Mais recentemente, agora no mês de junho, a Assembleia Legislativa também aprovou a Lei 17.268 de 2020, que estabelece medidas emergenciais de combate à Covid-19. A nova norma estabelece a obrigatoriedade no uso de máscara no transporte público e a prioridade dos idosos no atendimento e na entrega de compras feitas presencialmente ou de forma remota. Jornal da Rede Alesp. Bem, Júlia, agora a gente vai dar mais uma volta, né? Um giro aí via Skype com os nossos repórteres e voltando de novo a falar conosco, Melissa Araújo. Boa tarde, Melissa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Melissa. Qual a informação de momento? Acabou de acabar a CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior, acabou já faz uns 15 minutos, mais ou menos. Como eu estava falando para vocês na outra entrada que eu fiz, foi falado a universidade colocou aí quais são as medidas que ela vem adotando para combate à violência no ambiente acadêmico dentro da universidade, das 34 unidades da universidade, e os deputados colocaram dúvidas que eles tiveram ao longo da apresentação. A deputada doutora Damares, do PSDB, que é a presidente da comissão, ela trouxe uma questão muito importante, que é sobre os jogos universitários, que não funciona necessariamente dentro da universidade, mas está ligado ali ao ambiente escolar. E a ouvidora, ela colocou uma questão que eu achei bem interessante, que foi o seguinte: eles preparam os jovens para não admitir a violência. Dessa maneira, eles mesmos podem... Claro que a universidade está ali preparada para coibir qualquer tipo de violência, mas quando eles fazem dessa maneira, preparando os jovens, o olhar para a fiscalização é muito maior, né? Então, isso é bastante importante, para que a gente consiga acabar com essa questão que é muito grave. Outra coisa que ela falou, a ouvidora falou e me chamou muito a atenção, é que eles não estão... obviamente que eles podem tomar medidas só nos casos intramuro, mas eles estão preocupados também com o que acontece lá fora. Então, elas relatam casos, ela trouxe relatos aí de casos de estudantes que estavam sofrendo violência dentro de casa, e obviamente que isso impacta na vida acadêmica. Então, todos os professores, eles não podem fazer muita coisa, mas e aí ela até fala, eles não têm o poder de polícia, mas eles têm o poder de acolhimento. Então, eles tentaram amenizar a situação ali para essa estudante que chegou com esse caso.
E dessa maneira, a estudante não perdeu o seu semestre e conseguiu resolver esse problema que estava realmente muito grave. Ela estava sofrendo violência, estava sofrendo até cárcere privado, então eles conseguiram interceder aí por essa estudante para que ela conseguisse sair dessa situação e também para que ela conseguisse permanecer na universidade, que também é muito importante. Foram aprovados 14 requerimentos na comissão, e entre eles, para a presença dos reitores do Mackenzie, da FMU, da Unip, da Uniban, da PUC e outras universidades. Esses reitores e também os ouvidores serão convidados aí a estar na CPI para que possam falar como tem acontecido esses casos dentro do ambiente universitário, das universidades deles, e quais medidas eles estão adotando, né? Então, é bem importante essa questão aí, porque, veja, a gente começou com uma universidade pública, mas a gente está indo para universidades privadas, que o problema é tão grave quanto e acontece tanto quanto. Até porque essa observação que a deputada Damares falou sobre os jogos universitários é muito, muito relevante, uma vez que tem muitos jogos universitários acontecendo, muita interação entre as universidades, e nesses casos é onde surgem os mais graves relatos, entendeu? Então, ter essa visão de outros reitores vai ser importante também para somar aí no trabalho da CPI. O deputado Tenente Nascimento perguntou como que a universidade tem tratado a questão para estimular a vítima a fazer a denúncia e também para preservar a identidade da vítima. E aí, novamente, a ouvidora falou que eles tentam fazer as coisas com a maior delicadeza possível e também seguindo as orientações da polícia. Né? Então, são informações importantes da CPI, né, que trata desse assunto que é de extrema gravidade e que ainda vai ter muitos desdobramentos aí. A gente espera que, assim como a CPI dos trotes trouxeram novas regras, que essa também traga e que a gente consiga cada vez mais acabar com esse crime. Essas foram as informações. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Melissa, você passou hoje para a gente tudo o que aconteceu no dia de hoje aqui na Assembleia, certo? Isso. E a gente sabe que você sempre acompanha, né? Acompanha todos os eventos da Assembleia aqui. Você poderia estar dando um cenário do que aconteceu hoje, até durante a semana, até hoje na quinta-feira, os eventos que mereceu destaque aqui na Assembleia. Dá um resumo geral dos trabalhos legislativos aqui dentro do Palácio 9 de Julho. Então, essa semana foi uma semana um pouco diferente aqui na Assembleia, porque a gente retomou parte dos trabalhos presencialmente, né? A gente percebeu aí que houve uma mudança aí na presença dos deputados na casa. O deputado presidente da Assembleia, Cauê Macris, fez essa mudança aí essa permissão que os deputados voltassem às atividades, e deixou à vontade para que os líderes escolhessem se eles queriam permanecer online ou presencial. Vários deputados voltaram, alguns questionaram a volta, falando com relação à segurança sanitária mesmo, e outros gostaram da volta. A gente para quem está em casa, foram adotadas várias medidas sanitárias no prédio. Então, todo mundo que chega é medido a febre, tem álcool gel em todas as mesas e no plenário. O pessoal da limpeza deu uma reforçada aí nessa questão aí da asepsia do prédio. E várias medidas foram adotadas para que a gente tenha segurança nesse retorno. A gente também lembra o pessoal de casa que a gente tem um departamento médico dentro da Lesp, e esse departamento médico ele está ligado aí, ele está atento a tudo que está acontecendo, né? Então, com essa volta, a gente tem agora o pequeno expediente e o grande expediente. O que são? O pequeno expediente, o deputado tem 5 minutos para falar de assuntos livres.
No grande expediente, 10 minutos para falar de assuntos livres e depois a ordem do dia, né, que são os projetos que estão prontos para votação. A gente teve a CPI das quarteirizações, que aconteceu ontem em ambiente virtual, a CPI da violência sexual contra estudantes hoje, e amanhã a CPI das fake news, que vamos receber o pessoal do Twitter e do Facebook. Promete muito essas duas oitivas, porque eles têm muito a falar para os deputados e para acrescentar aí nos trabalhos da CPI. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu na casa e o que vai acontecer ainda amanhã. Melissa, você falou, né, da CPI das fake news que promete, né, com o Facebook, com o Twitter, com representantes dessas duas redes sociais. E amanhã, em vários horários, vai acontecer a CPI da fake news. Então, para o pessoal que está em casa, que quer acompanhar, já dá um spoiler aí desses horários, por favor. Olha, a CPI deve começar amanhã por volta de 9h30 da manhã. Eles vão começar apreciando aí a pauta, né, que são os requerimentos aí para outros convidados virem e para documentos serem enviados aí para a comissão. Depois eles começam com a oitiva do Twitter e à tarde com a oitiva do Facebook. À tarde, por volta de 3h da tarde. A gente lembra que cada oitiva tem um tempo regimental de cerca de 2h30. Então, a gente vai ter a CPI provavelmente das 9h da manhã até umas 5h da tarde. Promete mesmo. E assim, o volume de informação e do que eles podem acrescentar para a CPI é com certeza indiscutível. Então, os trabalhos amanhã serão muito intensos, com certeza. E eu costumo acompanhar essa CPI, já estou animada. E depois a Melissa, com certeza amanhã, na segunda-feira, repercutindo tudo o que acontecer na CPI, também na nossa rede Alesp, lá no YouTube, todas as informações. Obrigada, Melissa, pelas suas informações de hoje. Obrigada, um bom final de dia para vocês. Boa tarde, Melissa. Obrigada. Vamos mais notícias, Julie? Vamos lá. A Colômbia registrou nas últimas 24 horas 7.120 novos casos confirmados do novo coronavírus. Esse é o menor número diário desde o dia 21 de julho, quando foram 7.033 infectados. Apesar desses números, a área de saúde considera uma baixa, já que o país estava registrando mais de 10 mil casos por dia. O Ministério da Saúde colombiano confirmou 334.979 casos, dos quais 142.716 permanecem ativos. Já são mais de 180 mil pessoas curadas. Nas últimas 24 horas, foram registradas 298 mortes, que totalizaram 11.315 óbitos. Os maiores números são em Bogotá, Córdoba, Vale do Cauca e Sucre. Sim, agora vamos a mais uma entrevista, né? Vamos lá, Julie. O Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com o cientista político Luiz Quimaide, é isso? Isso mesmo. Quimaide, que ele fala sobre o uso da tecnologia no Legislativo. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Julie. Sempre um prazer falar com você e com seus espectadores. Luiz, então, para a gente começar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, quando a gente fala de tecnologia a serviço do Poder Legislativo, a gente está falando de que exatamente? É uma tecnologia aplicada aos processos? É a transmissão virtual, como nós tivemos nessa pandemia, das questões do Legislativo, da Casa Parlamentar? Julie, perfeitamente. Como você entende, a tecnologia altera uma série de processos na nossa vida como cidadão. Então, você precisa de um serviço de transporte, você pode usar uma aplicação, você quer falar com a sua família, você usa uma aplicação de mensagem, você usa uma videoconferência como essa, você quer pedir comida, você já consegue também utilizar a tecnologia. E a gente pensa, por que será que o Poder Legislativo também não poderia utilizar a tecnologia a seu favor? E a gente viu que no contexto da pandemia foi isso que aconteceu. Eu costumo dizer que o Poder Legislativo brasileiro ele é muito inovador e hoje ele lidera o mundo utilizando a tecnologia para deliberar remotamente.
Isso é um exemplo a ser seguido para os outros países. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, sim, a tecnologia pode ser utilizada num momento de crise como esse, mas também pode ser utilizada para mudanças mais profundas em termos de acompanhamento do processo legislativo, de melhoria da transparência, de aumentar a participação e até mesmo de utilização de inteligência artificial para auxiliar o cidadão, para auxiliar os parlamentares a produzir melhores leis, a fazer uma produção legislativa muito melhor e também para acompanhar as atividades do Poder Executivo. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Quem está falando com você agora é Lilian. Tudo bem? Tudo bem, Lilian? Você acabou de falar sobre inteligência artificial. No âmbito legislativo, o que isso significa para quem está nos assistindo? Perfeito, Lilian. Primeiro, eu vou falar o que não é a inteligência artificial aplicada no processo legislativo. Se a gente está imaginando aqueles filmes, aquelas histórias que foram construídas por Hollywood nas últimas décadas, tenha isso na cabeça para você entender que não é isso. O que a gente está falando é uma inteligência artificial que encontre padrões. Então, por exemplo, a Casa Legislativa é uma grande produtora de conteúdo. Será que de todas aquelas proposições que já foram submetidas por outros parlamentares em outros momentos, existe um conteúdo que pode ser reaproveitado pelo parlamentar hoje de uma forma mais efetiva? A inteligência artificial consegue encontrar esses padrões e consegue auxiliar o parlamentar nesse tipo de solução. Agora, entrando numa função que muitas vezes é esquecida do Poder Legislativo, que é a de fiscalização do Poder Executivo e da implementação de políticas públicas, também a inteligência artificial pode encontrar esses padrões e auxiliar o parlamentar e a Casa Legislativa na hora dessa fiscalização. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, não é num caráter de substituir o parlamentar ou substituir o servidor, de forma alguma. A gente quer qualificar o trabalho desse servidor, dando mais ferramentas para que ele faça algo mais efetivo. Nesse caso da inteligência artificial, estabelecendo esses padrões que muitas vezes a percepção humana não consegue encontrar com tanta precisão. E você está falando de qualificação, né, Luiz? A gente sabe que a empresa da qual você faz parte fez, nesse período de pandemia, um trabalho com o pessoal aqui do Instituto do Legislativo Paulista, até para questões de processos, de entendimento desse momento. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, então, esse trabalho nesse período de pandemia com o ILP. Perfeito, Julie. O que a gente fez nesse contexto de pandemia? A gente já vinha discutindo algo que a gente convencionou chamar de Legistec, que é a aplicação de tecnologia para o poder legislativo. Se a gente já tinha GovTech, por que não discutir Legistec? Então, a gente começou isso já há algum tempo, mas a pandemia veio para mostrar a importância desse processo e a urgência desse processo, como eu contei para vocês agora há pouco. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um mapeamento de o que as câmaras municipais, as assembleias e congressos nacionais estavam fazendo. Desenvolvemos uma plataforma para que o cidadão pudesse acompanhar as sessões remotas, acompanhar a deliberação dentro do processo legislativo, entender o que a casa estava fazendo, mas, em paralelo, a gente desenvolveu uma série de discussões, de produção de conteúdo para quê? Para que o ILP consiga compartilhar o que está acontecendo na casa com as outras casas, para que ele também funcione de uma forma a recepcionar o que está acontecendo nas outras casas para dentro da Alesp. Ou seja, é a construção de uma verdadeira comunidade legislativa. O poder legislativo na esfera local, municipal, na esfera estadual, na esfera federal, não pensando como uma casa individual, mas pensando como uma grande comunidade legislativa, pensando como que a gente pode superar esse desafio que a Covid-19 traz e, dentro de um contexto de distanciamento social, como manter o parlamento aberto. Isso é uma premissa que a gente parte desde o início. O parlamento precisa continuar aberto. Então, quais são essas melhores experiências? Foi isso que a gente fez. E é isso que a gente continua fazendo agora, nesse momento ainda de crise, e busca continuar fazendo após a crise. Por quê? Esse processo de transformação digital, ele é urgente agora para a manutenção das atividades, mas ele não pode acabar uma vez que essa crise seja superada. Ô Luiz, e vocês pegaram essa referência de outro país, né?
Ou isso foi criado, já estava sendo criado antes da pandemia, com o objetivo de uma situação gradativa, vocês começarem aplicando de uma maneira muito lenta? Por quê? Porque veio a pandemia, teve que ser uma coisa muito rápida, né? Como você falou, o parlamento ele tem que ficar aberto em prol ao cidadão, que foi isso para que funciona a casa, né? A casa ela funciona para o cidadão também estar olhando o que está acontecendo. Vocês pegaram a referência de outros países que hoje só trabalham dessa maneira, ou vocês tiraram, pela, como pode-se dizer, pela experiência que vocês têm e pela necessidade do momento que nós estamos vivendo? Olha, tem uma frase da equipe do Senado Federal que eu acho muito pertinente. O mote deles para construir a ferramenta de deliberação remota foi: em tempos de pandemia, o parlamento não pode parar. E eu acho que é dentro dessa premissa que a gente tem que trabalhar. Quando você me pergunta, poxa, Luiz, será que existiam experiências em outros parlamentos antes? Sim, existiam. Mas você já tinha algum parlamento, por exemplo, deliberando remotamente antes da pandemia? Olha, em outros países, parlamentos deliberando com todos os seus membros em todo tipo de matéria, não existia. O que a gente tinha, por exemplo, era o Senado espanhol possibilitava que senadores que estivessem doentes ou estivessem em algum tipo de licença médica pudessem participar à distância, mas sem votar. Participavam do debate. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo desenvolveu, no começo de 2019, o plenário virtual, que era pegar aquelas votações de menor complexidade, por exemplo, nome de logrador público, menções honrosas, tiraram do plenário físico e colocaram no plenário virtual. Se você pensar uma experiência que comporte todos os membros da casa, mesmo que para algumas deliberações, o que a gente mapeou hoje no mundo, a primeira experiência é da Câmara Municipal de São Paulo. Mas a gente nós conseguimos encontrar em outros países experiências que também trazem um arcabouço para essa construção que foi feita pelo Senado Federal e pela Câmara com um grau de ineditismo muito grande. Pensar uma casa, por exemplo, com uma Câmara dos Deputados com 513 parlamentares tem um grau de complexidade muito maior do que uma casa legislativa com 55 ou com 94 parlamentares. Então, esse é um ponto de ineditismo muito interessante. Agora, a gente também tem que pensar que o grau de complexidade do processo legislativo na esfera federal, quando comparada com a esfera municipal, também tem um grau de complexidade diferente. Então, se a gente considerar todos esses aspectos, Câmara dos Deputados no Brasil e Senado Federal do Brasil foram pioneiros. Além disso, depois de desenvolverem essa solução em março, eles começaram a compartilhar a sua experiência com outros parlamentos. Então, hoje, a gente tem parlamentos de democracias muito mais antigas que a brasileira, aprendendo com a experiência do parlamento brasileiro e como que as casas conseguiram fazer isso tão rápido. E justamente dentro disso que você está falando para a gente, Luiz, dessas práticas, desse compartilhar experiências, né? Justamente o que vocês já analisaram por aí do uso da tecnologia nesse momento, não só aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas também em outras casas parlamentares, casas do Executivo. Como que vocês têm feito essa análise? O que vocês sentiram que avançou nesses meses de pandemia? Perfeito, Julie. Um ponto que é muito importante reconhecer foi existe uma incompreensão sobre esse processo de utilização de tecnologia dentro do legislativo, dentro do poder público. Então, existe uma compreensão equivocada por parte do servidor, por parte até mesmo de políticos eleitos, falando, não, isso é um processo muito complexo que a minha cidade não pode incorporar. E não, o que a gente viu foi ferramentas como essa que eu uso para falar com vocês hoje, para que nós mantenhamos o distanciamento social, são amplamente utilizadas para a manutenção de processos que antes eram presenciais. Então, a grande sacada aqui não é pegar um desenvolvedor, repensar uma coisa do zero, é pensar quais ferramentas já existem e como que eu posso utilizar essas ferramentas, que em grande maioria são gratuitas ou são de baixíssimo custo, como que elas podem auxiliar nesse processo. Mas é importante a gente entender que isso tem que ser um começo. Hoje,
nós temos no Brasil 169 câmaras municipais deliberando remotamente. Temos 23 assembleias legislativas e aqui eu vou trazer 3 casas do Congresso Nacional. Explico por que 3. Temos a Câmara dos Deputados, temos o Senado Federal e dentro do Senado Federal temos o programa Interlege, que é um programa do Senado Federal que desenvolveu uma solução para a deliberação remota e está disponibilizando essa solução gratuitamente para todas as câmaras e assembleias que assim desejarem. Então, todas essas experiências, quando a gente vê, no contexto da pandemia, nós não vemos novos desenvolvimentos tecnológicos muito sofisticados. Não é esse o caso. É um reaproveitamento de soluções que já existiam, tanto dentro da casa quanto fora. Agora, se a gente for pensar no momento posterior, certamente a gente pode vislumbrar um aumento da capacidade de transparência da Casa Legislativa. Quando você digitaliza seus processos e disponibiliza isso de uma forma online, você possibilita que mais pessoas acessem esse tipo de informação. Você possibilita, mas aí, obviamente, com uma ação direta da Casa, uma maior participação da sociedade civil no processo legislativo, aí desde audiências públicas até reuniões de comissões, ou até mesmo falar com os parlamentares. Então, no momento pós-pandemia, a gente tem que entender que existe uma infinitude de melhorias que a gente pode agregar àquelas casas que não necessariamente eram tão digitais antes. Perfeito. Luiz, falando no pós-pandemia, até para a gente ir finalizando aqui a entrevista, você acha que essa questão de deliberação remota, claro, dentro da legislação de cada casa, pode continuar acontecendo, deve continuar acontecendo, é algo que vai ser inevitável lá para frente? Julie, muito pertinente a sua pergunta, e aqui eu faço um alerta às casas legislativas. Quando regulamentarem as suas deliberações remotas através de um ato da mesa ou do instrumento regimental que seja mais pertinente para cada casa, não limitem esse tipo de deliberação à Covid-19. Nós vimos casos onde a própria casa se limitou e houve uma posterior judicialização de debates que não eram sobre a Covid-19 diretamente, mas que, por exemplo, era uma resposta econômica do poder público à crise da Covid, era sobre uma resposta social aos problemas causados pela Covid. Então, houve um questionamento se a casa poderia deliberar sobre esses temas. Então, a primeira recomendação que a gente faz é que a casa não se autolimite a deliberar remotamente apenas temas da Covid-19. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, a gente acredita que sim. Por exemplo, quando a gente fala das casas federais, até das casas estaduais, a gente tem que entender que não necessariamente o parlamentar ele reside ou a sua base de representação está nas proximidades da Casa Legislativa. Então é muito comum que o parlamentar tenha que viajar nesse período e viajar muitas vezes, são viagens longas muitas vezes. Então, o que a gente tem que pensar, Julie, é como que a gente utiliza esse tipo de ferramenta para racionalizar um pouco mais o tempo do parlamentar. Será que essa audiência pública não poderia ser feita de uma forma virtual? Ou essa reunião? Então, pensar, por exemplo... eu estava ouvindo, por exemplo, um pouco da entrevista anterior. Será que trazer um especialista que fale sobre desinformação de um outro país não poderia ser feito de uma forma virtual? A gente acredita que sim, de uma forma racional. Obviamente, a Casa Legislativa como espaço, ela é fundamental, mas a gente pode utilizar essas ferramentas a nosso favor. Bem, Luiz, muito obrigada por ter concedido a entrevista aqui para a nossa Rede Alesp, tá? E tenha uma boa tarde. Obrigada, Luiz. Obrigado, Julie. Obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde. Bem, vamos conferir um destaque que marcou o nosso terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A Colômbia registrou, nas últimas 24 horas, 7.129 casos confirmados do novo coronavírus. Esse é o menor número diário desde o dia 21 de julho, quando foram 7.033 infectados.
Apesar desse número, a área da saúde considera uma baixa, já que o país estava registrando mais de 10 mil casos por dia. Bem, Júlia, estamos chegando mais um fim, né? Mais um fim do jornal que se iniciou às 9h30 da manhã, está terminando agora, quase 1h30 da tarde. Isso é diariamente para você, telespectador, com informações da pandemia do coronavírus e tudo o que acontece aqui no nosso Parlamento Paulista. E o Jornal da Rede Alesp, na luta contra o coronavírus, fica por aqui. E não esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou assunto? Liga para a gente no nosso Zap 11 98457 8129 e deixa aí a sua mensagem. E lembre, isolamento social, uso de máscara, álcool gel, todas essas práticas são muito importantes para a gente combater a pandemia da Covid-19. Tenham todos uma boa tarde, até amanhã. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do